Bom dia, paz do Senhor, que Deus esteja abençoando a todos nesta manhã maravilhosa de quarta-feira de bênção, quarta-feira de graça, não é? Perseverando na fé, não é? Em amor ao Senhor. E é sobre este tema que eu quero conversar com você esta manhã. Está lá no livro de 2 Pedro, a segunda epístola de Pedro, capítulo 1, não é? E versículo 1 até o 10 eu quero ler com você. Diz o texto, 2 Pedro capítulo 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. A cruz, que está se referindo à cruz. Servo e apóstolo de Jesus, que há aos que conosco alcançaram a fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, pela cruz. Aqueles que alcançaram esta fé. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Visto como o seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida, piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude, Jesus, pela cruz, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas, preciosas promessas. Jesus, pela cruz, promessas, para que por elas fiquem participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela consciência há no mundo. Jesus, na cruz, venceu por mim e por você. E vós também, pondo nisto mesmo toda diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude ao conhecimento, e ao conhecimento a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e ao amor fraternal o amor. Porque se em vós houver abundância estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus. Pois aquele em que não há essas coisas é cego. Aquele que não passou pela cruz, aquele que não entendeu ainda o processo da cruz e vive segundo a carne, conhece Jesus, mas não passou pela cruz, conhece as promessas, mas não vive as promessas. Pois aquele que não há essas coisas é cego, não passou pela cruz, é cego, não vai viver as promessas. Vai conhecer, mas não vai vivê-las. Havendo se esquecido da purificação dos seus antigos pecados, não passou pela cruz. Nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso, nunca jamais tropeçareis. Livro de 2 Pedro, segunda epístola de Pedro, capítulo 1, meditação desta manhã. Queridos, quando olhamos, não é, para esse texto, nós percebemos, irmãos, que Pedro não está falando com incrédulos, ele está falando, dando continuidade ao vídeo, irmãos, que por um motivo não é desconhecido, eu não consegui, não é, passar ele para um aplicativo. Vou dar continuidade aqui na igreja, não é? Estava revisando para poder passar para vocês. Esse texto que nós lemos aí, irmãos, de 2 Pedro, capítulo 1, versículo do 5 ao 7, você percebeu que Pedro não está falando com incrédulos. Pedro está falando, não é, com pessoas que já têm uma fé. Ele não está ensinando, irmãos, a começar uma vida cristã, mas como prosseguir nela com maturidade. Isso é algo, irmãos, que precisa ser dito hoje
a nós, não é com muita clareza, não é para que a gente possa desenvolver uma caminhada de fé, não é? Uma caminhada intencional de crescimento, progresso, não é uma caminhada de acomodação. Muitos crentes, irmãos, vivem hoje, não é uma fé inicial, não avançam, permanecem nos mesmos erros, nas mesmas fragilidades, nas mesmas oscilações, irmãos. Isso não é o plano de Deus. Deus não nos chamou, irmãos, apenas para sermos salvos, mas para sermos transformados. Pedro, então, aqui apresenta, irmãos, uma escada espiritual, um crescimento progressivo. Pedro fala aqui de fé, de virtude, de ciência, de temperança, de paciência, de piedade, de amor fraternal e caridade. Percebe, irmãos, isso não é opcional, é um desenvolvimento esperado por Deus de nós. A fé, irmãos, é o começo, mas o alvo é o amor do Senhor. Entre esses dois pontos, irmãos, existe um processo nas nossas vidas. A virtude, irmãos, fala de caráter. A ciência, irmãos, fala de conhecimento de Deus. A temperança, irmãos, fala de domínio próprio. A paciência, irmãos, fala de perseverança nas provas. A piedade, irmãos, fala de uma vida voltada para Deus. O amor fraternal fala de um relacionamento com os irmãos. A caridade, irmãos, o amor ágape, fala de uma vida semelhante a Cristo. Aqui nesse ponto, irmãos, eu tenho uma observação. Sabe, irmãos, a minha vida eu tenho pautado desta forma. E esses dias eu estava conversando com um irmão que não está mais conosco, servindo a Deus aqui, não é no ministério, e ele esteve muito ligado a nós. E aí ele chega para mim e disse: pastor, eu vejo que o senhor desenvolve muito tempo para pessoas que não dão resposta, parece que não vale a pena. E eu fiquei escutando ele, não é? Para ver aonde ele ia chegar, e eu já sabia onde ele ia chegar. E ele disse: às vezes a gente está passando por algum problema e nós não vemos, não é, uma posição do Senhor com relação a gente, muitas vezes. E aí depois que ele parou, e isso eu percebi, ele parou, depois eu disse para ele: irmão, tu está de pé e tu está forte. Mas tem irmãos que até hoje não conseguem ficar de pé, são fracos espiritual. A Bíblia nos fala que nós devemos de ter esse amor ágape do Senhor. Esse amor ágape fala, irmãos, de uma vida semelhante a Cristo. Sabia que Cristo se entregou? Estamos falando da cruz. Cristo se entregou por todas essas pessoas. A Bíblia diz que os que estão são dificilmente procuram o Senhor. Não é? Ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. E tu que está de pé, irmãos, tu tem condição de permanecer de pé. Tu tem condição de orar. Tu tem condição, irmãos, de buscar o Senhor. Tu está forte, não é? Tu está passando simplesmente um problema na tua vida, uma situação, mas o Senhor conhece as tuas forças. E o Senhor tem dedicado, não é? Se dedicou exatamente para os necessitados. A Bíblia diz que nós devemos de carregar, irmãos, carregar os fracos. E esta é a caridade do Senhor, esse é o amor ágape do Senhor. Não é porque eu não quis ou não desejei estar junto contigo, é porque, de fato, não é, eu vi que tu tem força para poder permanecer de pé. Só por isso, não é? Que daqui um pouquinho tudo vai passar. Não passou? Passou.
Irmãos, esse é o crescimento que o Senhor quer e deseja de mim e de você. Esse crescimento revela algo profundo. A fé verdadeira sempre produz transformação visível. Um crente, irmãos, que não cresce, começa a perder sensibilidade. Ele se torna frio, ele se torna acomodado e muitas vezes até endurecido espiritualmente. Mas aquele que cresce, irmãos, esse amadurece, se fortalece e se torna firme. Irmãos, crescimento espiritual não acontece automaticamente. Ele exige uma decisão diária de nós. Decidir orar quando não tem vontade. Decidir obedecer quando é difícil. Decidir permanecer quando tudo te convida a desistir. E o ponto mais alto, irmãos, desse crescimento é o amor ágape, o amor do Senhor. Não qualquer amor, mas o amor sacrificial, o amor que perdoa, o amor que serve, o amor que permanece. Porque no final, irmãos, o que Deus deseja formar em nós é o caráter de Cristo. É aquilo que Cristo veio fazer. E Cristo é amor, irmãos. Irmãos, a pergunta que esse texto nos faz não é se temos fé. A pergunta é, estamos crescendo nela? Porque uma fé, irmãos, que não cresce, ela enfraquece. Uma fé que não se desenvolve, irmãos, ela se torna estéril. E é isso que tem acontecido com muitos. Hoje, irmãos, essa mensagem de Pedro nos faz meditar muito sobre isso. Hoje é um chamado ao coração. Talvez você precise, irmãos, de fato reconhecer que parou de crescer, que se acomodou espiritualmente, que perdeu a diligência de buscar o Senhor. Mas há um convite de Deus para você hoje através do que Pedro nos falou. Volte ao crescimento, volte à disciplina espiritual, não é? Não a material, a disciplina espiritual. Volte ao compromisso com a sua fé. Decida hoje, irmãos, dar passos concretos na direção do Senhor, buscar a Deus mais do que nunca, desenvolver, irmãos, o seu caráter, crescer em amor, porque no final, irmãos, Deus não se agrada apenas de quem começa, Ele se agrada de quem persevera e cresce. Por isso, irmãos, o texto nos afirma hoje, nos faz um convite. Viver a fé, virtude, ciência, temperança, paciência, piedade, amor fraternal e caridade é o caráter de Cristo em nossas vidas. Deus não te chamou apenas para ser salvos, mas para ser transformados. Que o Espírito Santo de Deus possa fornecer para você a tua necessidade através da meditação desta manhã. O Espírito Santo de Deus está te convidando, não é? Para crescer em amor, para desenvolver o seu caráter cristão, não é? Para buscar mais a Deus. Essa decisão nós temos que tomar, não é? Para poder, não é? Permanecer de pé e carregar aqueles que estão fracos. Que Deus te abençoe. Uma quarta-feira de bênção e o nome do Senhor seja glorificado na tua vida, na tua casa, na tua família, em tudo aquilo que você fizer. Oremos. Obrigado, Deus poderoso, maravilhoso. Obrigado por esta manhã que tu concede a nós. Obrigado por esse momento de meditação com a tua igreja. A palavra, Senhor, que falou forte a nós nessa meditação hoje, venha trazer crescimento a nós, amor fraternal, amor ágape, venha trazer paciência, temperança, comunhão, e nós venhamos, ó Senhor, a carregar aqueles que estão, Senhor, débil na fé. Ensina-nos, ó Senhor, esse amor ágape, para que nós possamos, ó Senhor, perseverar e, Senhor, correr a carreira que está proposta da fé em nossas vidas. Abençoa os nossos irmãos que estão enfermos, Senhor, presbítero Érico lá na cidade de Santa Maria. Senhor, abre portas, ó Senhor, de um leito de hospital,
para que ele possa, Senhor, ser internado lá e receber o seu tratamento eficaz. Cura ele, restaura, e o teu nome seja glorificado. A irmã, Senhor, Marlene, lá na cidade de Lajeado, dá a ela, Senhor, um restabelecimento pronto da sua cirurgia que ela fez, para que o teu nome também seja glorificado. Abençoa, Senhor, também o Carlinhos ali na CTI, na cidade de São Gabriel. Senhor, só pela vida já estamos, ó Senhor, te glorificando, porque ainda há vida. E aonde havendo vida há esperança. Também, Senhor, a filha do irmão Luiz, Senhor, que vai realizar um tratamento severo, abençoa, fortaleça, dá graça, dá discernimento, dá paciência a todos. Assim nós oramos. Pai, eu oro também, Senhor, pelo irmão Nero, eu oro, Senhor, pela irmã Simone, eu oro, Senhor, pelo irmão Elisano, que vai sofrer uma cirurgia também. Abençoa ele, Senhor, fortaleça. E os nossos irmãos que estão com enfermidades, ó Senhor, sustentável. Jesus, ajuda eles a crescerem na fé. Nós oramos, ó Senhor, abre portas de trabalho, recursos que todos nós precisamos. E o teu nome venha a ser glorificado. Envia, Senhor, para a tua casa, Jesus, aqueles que decidem, Senhor, andar na tua presença e viver esta fé. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, queridos? Uma quarta-feira de bênção e o nome do Senhor seja glorificado na tua vida.